E aí, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. E hoje é dia de mais uma da nossa lição da quarentena. E hoje a gente vai falar sobre o profeta Jeremias, né, que é conhecido como profeta chorão. Tá? Não é o chorão da Charlie Brown, é o chorão porque ele chorava muito. Enfim, é seguinte, gente. Jeremias, né, já tentando aí botar ele um pouco aí dentro do contexto de tudo aí que vocês já estão ouvindo e tudo mais, o que está acontecendo? Ele profetizou num período muito crítico, né, da história de Judá e de Israel. Foi dos últimos 5 reis de Judá, tá? Ele também viu, né, de forma até mesmo muito rápida o declínio de Judá, tá? Que era o reinado do sul, tanto politicamente quanto socialmente, espiritualmente. No caso lá do reinado do norte, né, o Israel. Israel já tinha sido tomada pela Síria, ok? Então eles estavam lá exilados e tudo mais, né? E aí o que aconteceu? Depois da Babilônia conquistar o Império Assírio, a ideia deles era também conquistar Jerusalém, ok? Então, muito sofrimento estava por vir, porque de fato os babilônicos eles iriam sim conquistar lá Jerusalém, ok? E assim, Jeremias ele viu que todo esse sofrimento estava por vir, né? E ele começou a anunciar ao povo todas essas coisas, né, que iriam acontecer, né? E ele também não só anunciou, como ele viu, né, o cumprimento de todas essas coisas ruins que aconteceram com o povo, né? Ele estava lá durante o cerco babilônico, foi um sobrevivente no cerco babilônico, né? E também ele mais para frente ele foi levado para o Egito, onde ele morre, tá? Então ele falou sobre alguns temas, né, muito conhecidos. Ele falou até mesmo sobre a vinda messiânica de Jesus, né? Ele também fala da aliança, né, de Deus com Jerusalém. Ele vai falar sobre todas essas coisas. Mais pra frente a gente vai estudando aqui com vocês, beleza? Então vamos lá. E então, onde Jeremias está e quem ele é, né? Então ele foi um profeta, né? Jeremias ele foi um profeta antes do fim, né, do reinado do sul, ok? E ele profetizou durante 40 anos, né? Então haja história para contar, né? Sem dúvida ele viveu, né, profetizando por muito tempo, né? Então vamos começar aqui dando uma lida já em Jeremias 1 para a gente se contextualizar ali no período de Jeremias, beleza? Então a gente vai ler aqui Jeremias de 1 a 10. Eu gosto de ler na versão da Nova Almeida Atualizada, ok? Então eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Palavras de Jeremias, filhos de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, né, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, já é o segundo rei, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de transformá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar,
você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, eu constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Beleza? Então vamos lá, gente. A gente já consegue tirar algumas coisas aqui durante esse primeira parte aqui que foi lida, já em Jeremias 1, né? Então, quando que ele profetizou? Ele profetizou ali durante 40 anos, e principalmente assim, né, enquanto o Jerusalém ainda não foi totalmente tomada, né, foi no final dos últimos 5 reis, né, se eu não me engano, de Josias, né, até Zedequias. Quando ele foi chamado? Ele foi chamado quando ele ainda era seguindo aqui, uma criança, né, segundo ele. Não sei, aqui a Bíblia, aqui, nem a lição chega a falar a provável idade dele. Eu não sei com quantos anos naquela época ainda era considerado criança, mas ele era bem jovem, isso que é o mais importante, tá, gente? Ele era bem jovem, então isso não impediu de ser chamado por Deus para ser um profeta, para ser usado pelo próprio Deus, ok? E qual foi a reação dele? Ele falou: cara, não, Deus, eu sou muito novo, né? E aí Deus falou assim: cara, não fala assim que você é muito novo, porque para quem eu mandar você falar, você vai falar, e para onde eu mandar você ir, você vai ir, porque eu, o Senhor, vou estar contigo e vou te livrar, né, de qualquer coisa. Beleza. Aí também tem um versículo aqui, né, gente, que nos chama a atenção primeiramente aqui, né, que já é no verso 10, né, porque ele fala algumas palavras até mesmo, assim, é Deus falando com Jeremias, e Deus fala que algumas coisas meia pesadas iriam acontecer, beleza? Então vamos lá. Deixa eu ler aqui de novo o verso 10. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Então vamos lá. No mesmo versículo aqui, a gente tem destruir, a gente tem arruinar, a gente tem edificar e a gente tem plantar, né? Se não me engano, plantar. Então, alguns adjetivos negativos que viriam a acontecer sobre o povo, né, tem a ver com a maldição da aliança, né? E que se o povo não se arrependesse, de fato essas maldições iriam cair sobre o povo, ok? Mas ela também fala sobre construir e plantar, né? Ou seja, as bênçãos da aliança também virariam realidade, né? E só que o que acontecia, gente? Para que as bênçãos pudessem vir, é necessário sim arrancar, destruir tudo aquilo que é ruim, entendeu? Tudo aquilo que foi construído pelo povo ali e que não era bom perante os olhos do Senhor. Então era necessário retirar todas essas coisas para que as bênçãos pudessem, para que pudesse haver uma renovação, né, daquele povo, ok? Beleza. Gente, também em Jeremias a gente encontra alguns textos que falam sobre Jesus, né? Obviamente não diretamente assim sobre Jesus, mas ele fala de um jeito até diferente. Vamos ler aqui Isaías 23, né? O versículo 5 e 6. Beleza? Vamos lá. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como o rei que reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado Senhor Justiça Nossa. É engraçado porque a palavra que eles se direcionam
para Jesus chama renovo, né? Do nada aconteceria um renovo, né, que viria da linhagem de Davi, né? E é legal que, como ele está falando esse renovo, ele não é um evento, ele é de fato uma pessoa. Tanto é uma pessoa que renovo na Bíblia está escrito com um R maiúsculo, né? Ok? Então, não se refere a um evento, mas sim a uma pessoa que no caso é Jesus, né? Então, a gente consegue ver aqui que Jeremias, ele até mesmo fala de algumas virtudes desse renovo que estaria aqui, né? Algumas deles aqui, né? Seria sábio, justo, reto, compassivo, né? Ele governaria, serviria como um pastor, realizaria promessas da aliança, julgará, libertará, restaurará o povo e colocaria o povo em segurança. Então, todos esses atos e virtudes que esse renovo traria, que a gente sabe hoje que é Jesus. Ok? Beleza. Pessoal, vamos dar uma lembrada aqui. Qual que era a função de um profeta, né? A nossa lição, ela lá na página 39 de vocês, tem a resposta, né? Vamos lá. Profeta, mensageiro de Deus para o povo, interpreta a palavra, chama o povo para o arrependimento e anuncia as promessas de Deus para o futuro, beleza? Então, Jeremias, ele de fato desempenhou esse ofício de profeta, né? Ele provou, né? Ele provou mesmo ser um homem de grande coragem, né? Porque quando ele se dirigiu à nação de Judá para falar sobre o julgamento, sobre todas as coisas que aconteceriam de ruim com o povo, né? O povo não gostou nem um pouco do que ele falou, e ele até mesmo, né, se voltaram contra o profeta, né? Então chegaram a açoitá-lo, prenderam, né? Vamos até dar uma lida aqui rapidinho. Vamos lá, no capítulo 20, né, o verso 1 e 2, depois que Jeremias profetizou, falou o que aconteceria com o povo, né? E aí, vamos lá. Passur, filho do sacerdote Imer, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas e por isso mandou que o profeta fosse açoitado. Açoitado é machucado, é ferido mesmo, é bater nele, mandaram bater nele. E preso no tronco que ficava junto a um portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, pastor mandou que Jeremias fosse tirado. Então, a gente vê que Jeremias, ele era um cara de coragem, porque mesmo sabendo, mesmo ele vendo lá que o povo, poxa, ele apanhou, né, e foi preso aqui, ficou preso num tronco, né, enfim, ele não deixou de profetizar, né, ele ainda assim continuava falando e falando para o povo. E teve um outro caso lá também, que ele falou, lá no Jeremias 37, né? Eu vou ler aqui também para vocês. Vamos lá. Assim diz, no verso 7, tá, pessoal? A partir do verso 7. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: digam ao rei de Judá que pediu que vocês viessem a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu do Egito para socorrer vocês, voltará para sua terra no Egito. Eles iam ajudar e não vão ajudar mais. Então, os caldeus voltarão a essa cidade. Os caldeus eram um povo que estava querendo atacar lá o reino de Judá. E eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor: não se enganem dizendo, sem dúvida os caldeus irão embora, porque eles não irão embora. Ou seja, Jeremias está falando assim, se tiver uma galera aí que está falando assim, não, velho, fica tranquilo que os caldeus eles não vão vir não. Cara, não acredita nesses caras, porque eles vão vir sim, ok? Porque ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus que está lutando contra vocês e ficassem deles apenas homens feridos, eles se levantariam cada um na sua tenda e queimariam essa cidade, né? Quando o exército dos caldeus se havia retirado de Jerusalém, foi por causa do exército de Faraó. Jeremias saiu de Jerusalém,
a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte de uma herança que tinha no meio do povo. E aí, ao chegar ao portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias. O capitão prendeu o profeta Jeremias, dizendo: você está fugindo para o lado dos caldeus. Jeremias respondeu: é mentira, não estou fugindo para o lado dos caldeus. Mas Jeremias não lhe deu ouvidos, prendeu Jeremias e o levou às autoridades. As autoridades, iradas contra Jeremias, açoitaram-no e o prenderam na casa de Jonatas, o escrivão. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Assim, Jeremias foi levado às celas do calabouço, onde ficou por muitos dias. Então você vê, né, que Jeremias ele realmente passou por alguns perrengues por dizer simplesmente a verdade, aquilo que Deus pediu para o povo. O povo simplesmente não queria ouvir, né? Eles não queriam ouvir a verdade, eles queriam ouvir que, não, velho, fica tranquilo que vai dar tudo bom. E aí, quando vem a notícia ruim, eles ficaram irados, né, com Jeremias que estava falando isso. E Jeremias sofreu, ele apanhou, foi preso, igual a gente acabou de ler aqui, ok? Então, o conhecimento, né, que estava para vir, né, e a rejeição do povo, né, de fato entristeceram, né, o profeta Jeremias, só que não impediu, né, de proclamar ali a mensagem de Deus, né? Assim como também a gente já viu aqui que Jeremias também foi usado para falar um pouco sobre o renovo messiânico que estava por vir da linhagem de Davi, né? Então ele estava falando obviamente de Jesus. Então é isso, essa primeira parte aí que a gente estudou. Espero que vocês tenham entendido. A Lara aí vai dar mais uma continuidade aí sobre alguns aprendizados que a gente pode ter, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e show de bola, até a próxima aula. Ei, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e vamos continuar nossa lição sobre Jeremias. Bom, além de profeta, as funções de sacerdote e rei também indicavam funções, papéis do Messias. E já sabemos muito bem que os profetas eram as pessoas que recebiam a mensagem de Deus e passavam para o povo, enquanto os sacerdotes eram os mediadores entre o povo e Deus. E os reis? Reis são aquelas pessoas que exercem liderança e autoridade sobre o povo e devem proteger o seu povo. E vamos lá, o que Jeremias falou sobre os sacerdotes da época? Falou só um pouquinho, umas 40 vezes. E, bem, eles não eram fiéis a Deus, não. Pois é. Olha o que diz em Jeremias 23:11. O Senhor diz: os profetas e os sacerdotes não querem saber de mim. Eu os peguei fazendo o mal no próprio templo. Pois é. Estava complicada a época de Jeremias. Bem, você pode estar pensando, se eles não eram fiéis e faziam o que era mal perante a Deus no próprio templo, como assim indicavam o papel do Messias? Bom, não eram as pessoas, era a função. Jesus é o nosso mediador diante de Deus. Tanto que lá em Hebreus 2:17 e 4:14 e 15 fala que ele é o sumo sacerdote. E uma das funções do sacerdote na época era sacrificar alguns animais, a Deus, pedindo perdão e tal, em nome do povo. Bem diferente do que a gente faz hoje, mas esse era o costume deles. E Jesus também fez um sacrifício por nós, só que no caso, ele deu a própria vida para nossa salvação. Mas em relação aos sacerdotes da época, eles sofreriam um castigo, Sofreriam desgraça e vergonha. Bem, vamos passar para os reis agora. Jeremias
falou sobre reis anteriores e antigos como Davi e Salomão. Falou sobre os reis de seu próprio tempo e também falou sobre reis de outras nações, como, por exemplo, os faraós. Está lá em Jeremias 46:2. E também falou sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o rei da Babilônia que Deus usaria, Deus usou para fazer seu julgamento em relação ao povo de Judá, assim como ele havia usado os assírios com Israel. E ele está dizendo, que Nabucodonosor estava sujeito a Deus, ele seria um agente de Deus. Mas vamos abrir lá em Jeremias 25, 8 e 9. Diz assim: portanto, porque vocês não quiseram escutar as suas palavras, o Senhor Todo-Poderoso diz: eu mandarei buscar todos os povos do norte e também o meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia. Vou trazer esses povos para lutarem contra os moradores dessa terra de Judá e contra todas as nações vizinhas. Eu as destruirei completamente. Elas ficarão arrasadas para sempre e serão um espetáculo horrível e assustador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Porque Deus, mesmo Nabucodonosor não sendo do povo dele, ele tem controle sobre todas as nações e tudo. Mas vamos agora olhar lá no capítulo 50 de Jeremias, versículo 18. Ele fala sobre o castigo do rei assírio, mas também já está falando sobre Nabucodonosor. Olha só, diz assim: por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, castigarei o rei Nabucodonosor e a sua nação do mesmo jeito que castiguei o rei da Assíria. Bom, Nabucodonosor também vai sofrer o castigo dele, justamente para poder reconhecer a soberania de Deus. E vamos lá. Israel havia sofrido, uma dominação assíria, assim como Judá estava prestes a sofrer uma dominação babilônica. E bem, gente, o juízo chegou para eles. Sabemos que um dia o juízo virá, mas a gente não precisa ficar desesperado, porque a gente sabe que tem um mediador justo e sábio que salva seu povo. Bom, gente, Jeremias, além de falar sobre esses reis, falou de um muito mais importante. E ele fala sobre um rei da linhagem de Davi que iria governar com retidão e sabedoria, O renovo de Davi, que é Jesus. Olhem o que está escrito em Jeremias 33:15. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. E bem, sabemos que Jeremias está apontando para Jesus. E nós também, assim como Jeremias, devemos apontar para Jesus. Mas como que faz isso? Vamos lá. Gente, vocês já ouviram falar num objeto chamado crisol? É um recipiente que é usado para levar a prata e outros metais na sua temperatura máxima. E por que isso? Para purificá-los, Para tirar as impurezas que ficam junto com eles. E vamos ler o que está escrito lá em Jeremias 9:7. Por causa disso, o Senhor Todo-Poderoso diz: vou purificar o meu povo, como se faz com o metal. Eu o farei passar por uma prova. O meu povo fez o mal. O que eu posso fazer com ele? Gente, Deus é o nosso acrisolador. E ele acrisola o povo dele quando coloca a prova. Quando nos coloca a prova. E bem, Jeremias
foi colocado à prova também. E à medida que Jeremias se permitia ser acrisolado por Deus, a fé dele aumentava. Olha o que ele diz lá em Jeremias 12:3a. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu vês o que estou fazendo e sabes como te amo. E à medida que isso ia acontecendo, a vida de Jeremias evidenciava Deus, espelhava Deus. E quando Deus nos coloca à prova e a gente se dispõe a ser moldados por Deus, somos purificados e nos tornamos filhos cada vez mais parecidos com o Pai, mostrando o amor de Jesus, quem Ele é e o que fez por nós. Bom, não percam nas próximas semanas, porque a gente ainda vai falar mais de Jeremias, hein? Beijinhos, fiquem com Deus.